Joyce Vieiras é o meu nome. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu era uma adolescente triste, ressentida na vida por conta de alguns traumas, vivências familiares que tive que passar. Traumas esses que eu digo que marcaram a minha adolescência e uma boa parte da minha infância. Para eu poder lidar com esses traumas de infância, tristeza, né, eu me fechei. Eu me fechei para tudo e para todos. Eu era cresci mesmo desde criança, fechada. Podia estar a passar problema, podiam pedir algo na escola. Eu não me abria, porque eu sabia que eu não podia gritar muito. Se eu gritasse, eu tinha que lembrar que eu não vivo com meu pai. Tinha que lembrar que tudo que eu tenho é aquilo que a minha mãe pode dar para mim. E não podia ir além porque era o limite dela e o restante não era para mim porque eu não tinha um pai. Então eu cresci totalmente limitada para a vida. Cheguei na igreja já adolescente, digo, para conhecer mesmo o Senhor Jesus no Espírito Santo. Desde criança ia só quando a mãe dizia que não, tem alguma coisa na igreja, na EBI vai ter uma festinha do domingo, eu convocava as minhas amigas e íamos naquele domingo, podia ficar 2 semanas sem ir para a igreja. Mas quando eu completei os meus 15 anos, comecei a ver mesmo com seriedade que a minha família precisava de apoio. Mas depois aí, quando eu cheguei na igreja, Deus falou comigo. A única forma que eu tenho, sendo criança, adolescente, de ajudar a minha família, principalmente a minha mãe, é buscar Jesus para a minha família. Porque não adiantava nada eu ficar sofrer, me acanhar, me limitar para a vida, não sonhar alto. Mas o que bastava para mim é buscar Jesus. E a única solução que eu via e que me mostravam na casa de Deus era de eu me entregar para Deus e Deus ia se entregar para a minha família. E assim aconteceu. Quando eu caí na real e vi que eu tinha que ter Jesus, tinha que buscar Jesus para a minha família mudar, ser transformada, eu logo tomei a decisão de não mais estar dividida, porque eu até voltei para a igreja, já estava a começar a entender as coisas da fé como na verdade é, mas ainda não tinha uma comunhão com Deus, não tinha nada que eu dissesse não. Eu tenho Jesus, hoje eu creio que sou de Deus, então eu tive que tomar uma atitude, uma decisão de fé. Aí eu decidi, no primeiro batismo que veio, logo depois de eu abrir a minha visão para as coisas de Deus, eu me lancei naquele batismo nas águas, me batizei. Ao sair daquelas águas, eu tomei uma decisão. E a minha decisão era de me entregar para Deus e assim esperar que Deus também se entregasse para responder todas as causas que eu tinha comigo para a resolução, a transformação da minha família. Quando eu tomei a decisão, após o batismo nas águas, eu senti a necessidade de ter o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, eu tinha que abrir mão de alguma coisa, porque nós só não temos o Espírito Santo porque estamos apegados a alguma coisa que não permite com que o Espírito Santo desça sobre nós. E eu tomei a maior decisão da minha vida. E a principal decisão que eu tomei é de abrir mão das minhas amizades, porque para me refugiar das minhas tristezas, dos traumas que eu tinha da minha família, eu buscava refúgio nas amizades que muitas das vezes não eram boas. Amizades essas que, sendo adolescente, muitas amizades já bebiam, muitas namoravam e viviam uma vida de emoção, viver na emoção para tentar esquecer, né, o sofrimento que eu via dentro da minha casa, a tristeza, as angústias. Então, eu preferia me abrir para o mundo, que é as amizades erradas, e me fechar para a minha casa. Na minha casa, eu era uma adolescente fechada, que chegava da escola, jantava, me trancava no quarto. Mas quando chegava na escola, eu queria, não, vamos nos divertir, vamos matar a aula, coisas que eu não mostrava naquela que era a minha realidade, a minha vida familiar. Então, eu abri mão dessas amizades, decidi ter uma nova vida com Deus. Após tomar a decisão, né, de renunciar àquilo que me impedia de receber o Espírito Santo, eu comecei a levar mais a sério os propósitos de Deus, os jejuns. Já participava do ponto de fé com os jovens, logo a seguida entrava para me libertar ou para a reunião do Espírito Santo, e isso ajudou muito. E logo em seguida, eu, graças a Deus, fui abençoada, né? O meu batismo com o Espírito Santo foi numa quarta-feira, onde em uma reunião do Espírito Santo, né? Não esqueço porque esse dia está marcado em mim, o ano principalmente, porque foi uma data em que eu tive a confirmação de que
Agora que eu tenho Deus na minha vida, nada mais é impossível. Eu posso tudo porque eu tenho o Todo-Poderoso, tenho aquele que responde tudo e todos, e Ele não vai ser ausente, não mais na minha vida, porque eu sei que eu tenho Ele. Recebi o Espírito Santo no dia 4 de março de 2013, recebi a confirmação sem dúvida, porque a paz entrou em mim, a independência alcançou a minha vida. Eu não mais queria depender das opiniões dos outros para eu me sentir feliz, para eu poder rir. Eu seguia em frente, crendo que o que hoje acontece, porque eu tenho Deus, amanhã será melhor, e tudo deu certo daí em diante. O Espírito Santo na minha vida representa tudo. Tudo por quê? Porque hoje a minha principal recompensa, né, de estar na igreja, de me entregar para Deus, é saber que eu tenho o Espírito Santo, porque no decorrer da nossa caminhada, mesmo com Deus, mesmo com o Espírito Santo, passamos por N situações que às vezes nos fazem parar no tempo, parar mesmo, se vale a pena continuar. E apesar de às vezes imaginar que não, possamos um dia acordar e não ter tudo que nós sentimos que é a nossa paz, digo, neste mundo, mas é uma recompensa que eu tenho, e isso tudo é por eu saber que o Espírito Santo está comigo. É saber que eu tenho Ele, e por ter Deus, ter o Espírito Santo, eu tenho tudo, mesmo sabendo que a qualquer momento posso não ter nada nesse mundo. Mas por ter o Espírito Santo eu sinto que eu tenho tudo, e Ele representa o meu tudo. É inexplicável a presença de Deus na minha vida.